Vamos agora examinar um pouquinho as críticas que foram feitas à campanha da fraternidade. Aliás, mais do que críticas, literalmente condenações muito pesadas, muito fortes. Porém, antes de iniciar a conversar sobre isso, queria ler para todos a oração da campanha da fraternidade deste ano. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo, como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Esta oração muito bonita e profunda, então vamos tentar refletir por que a campanha da fraternidade está sendo contestada e recusada por muitas pessoas hoje em dia no Brasil. Toda esta contestação nós a encontramos praticamente disponível nas redes sociais, na internet. Tem muitos vídeos no YouTube, por exemplo, ou em outras redes sociais que todos podem assistir e escutar. As críticas que nesses vídeos nós podemos entender colocam basicamente que a campanha da fraternidade está sendo proposta por pessoas que não fazem parte da Igreja Católica. De fato, quem preparou o documento de base são um grupo de pessoas pertencentes a igrejas evangélicas, um pequeno grupo, junto com também a Igreja Católica. Mas, em particular, a contestação fala que estas pessoas, que não são então da Igreja Católica, elas comungam sobretudo de uma certa visão muito ligada à chamada teologia da libertação, que hoje em dia também alguns entendem como nova teologia da libertação em sentido ecofeminista, querendo focalizar determinados temas que são bastante debatidos e geram muito desentendimento entre as pessoas. Em particular, muitos vídeos nomeiam uma pessoa que é secretária atual do CONIC, que é esse órgão de igrejas evangélicas que preparou, junto com a Igreja Católica, a campanha da fraternidade. É uma pastora luterana e esta pastora é declaradamente uma teóloga feminista a favor da descriminalização do aborto. Então, teologia da libertação, que nós sabemos já tem um histórico de décadas ligadas à luta contra os poderes que dominam a sociedade, o capitalismo, a ditadura, ligada às forças políticas de esquerda, socialismo, marxismo e tudo mais. Hoje em dia, então, as reivindicações dos ambientes ecologistas, do feminismo, também sem esquecer da questão do gênero,
da defesa das minorias que querem comungar da mentalidade da cultura gay e tudo mais. Tudo isso é apresentado então como uma grande ameaça para a Igreja Católica, como se a campanha da fraternidade se tornasse um instrumento contra a própria Igreja Católica. Algo que a Igreja escolhe, oferece às comunidades, mas que é na realidade um instrumento na mão de pessoas que são contrárias àquilo que a Igreja acredita e procura trabalhar com a sociedade, com as comunidades. Portanto, diante de tudo isso, desta realidade, de pessoas alheias à Igreja Católica, a reação é: vamos boicotar a campanha da fraternidade, vamos evitar de participar às propostas que faz, vamos evitar de contribuir no fundo de solidariedade, porque provavelmente o dinheiro então não seria usado da forma correta, poderia estar sendo desviado para outros interesses e tudo mais. Então, esses vídeos, estas posições que estão nesses vídeos, basicamente fazem esse tipo de acusação. Teologia da libertação ligada ao comunismo, agora as frentes novas da teologia feminista, da ecologia radical, da teologia de gênero, a cultura gay e tudo mais. Tudo isso estaria por detrás da campanha da fraternidade e se tornaria uma ameaça direta para a Igreja. Então, a única solução é rejeitar. Mas será que é isso mesmo? Como nós deveríamos então responder a esse tipo de crítica? Então vamos entender melhor a proposta da campanha da fraternidade e também aquilo que a Igreja pensa sobre tudo isso. Então vamos tentar entender como responder a esse tipo de críticas muito radicais feitas à campanha da fraternidade. Falamos que o ponto de partida da condenação a essa proposta é o fato que existam atrás da campanha da fraternidade pessoas que pensam de forma diferente, até de forma muito diferente de quanto a Igreja ensina. Mas por que existe ainda hoje a teologia da libertação? Por que existiu o comunismo? Por que existe a teologia feminista? Por que existe o ecologismo? Por que existe a cultura gay? Por que tudo isso? Não simplesmente porque pessoas decidiram elaborar um sistema de pensamento para atingir diretamente a Igreja. Isto não corresponde à realidade. O socialismo, o marxismo surgiu a partir de uma realidade de exploração e desigualdade dos trabalhadores. Se as pessoas que trabalham tivessem a própria dignidade guardada, respeitada, se tivesse condições de trabalho, de salário justas, o socialismo não teria surgido. Da mesma forma, a teologia da libertação surge porque existe uma libertação real a ser conquistada para pessoas excluídas, pessoas desrespeitadas, exploradas. E ela surgiu dentro da Igreja porque a própria Igreja deseja esta libertação. Mas se tivesse condições de liberdade para todos, se não tivesse regimes opressores,
né, a teologia da libertação não teria surgido da forma como surgiu. E assim por diante. O feminismo, por que existe? Porque a condição da mulher não é paritária com a condição do homem. A mulher sofre desigualdade de tantas formas diferentes. E nem sempre a igreja sozinha soube responder a tudo isso. O machismo é uma realidade, é um problema muito sério dentro das sociedades cristãs. E quem pode, né, negar isso? Quem pode negar que dentro e entre os cristãos existe uma mentalidade machista que a própria igreja não consegue eliminar, não consegue resolver? Então, diante de problemas reais que a própria igreja, ainda que a sua pregação, o seu ensinamento esteja contra esse tipo de realidades, mas sozinha ela não consegue resolver. Então, muitas outras pessoas tentam caminhos para enfrentar esses problemas a partir de pontos de vista diferentes da fé e do Evangelho. E isto é totalmente inevitável e normal que aconteça. A igreja é chamada a fazer o que então? Em primeiro lugar, a reconhecer a boa vontade de pessoas que se apresentam na sociedade para buscar soluções a problemas reais. Uma pessoa pode ter um entendimento sobre a vida, sobre o ser humano, diferente de mim, que sou cristão, católico, mas não por isso significa que ela tenha a intenção de me eliminar enquanto adversário, que queira destruir a igreja. Claro, pode ter pessoas que acabam considerando a igreja católica parte do problema e queira, né, acabar com ela. Mas no geral, né, o ponto de partida é diferente. No geral, existem na história, ideologias que buscam enfrentar problemas reais, que também a igreja deseja resolver. A oração que nós lemos da campanha da fraternidade nos faz entender, então, qual é a postura correta a ser assumida neste caso. Nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Então, existem pessoas que acreditam de poder resolver os problemas de uma determinada forma. Existe a igreja que oferece caminhos diferentes. Temos o mesmo propósito, vamos tentar conversar, vamos tentar dialogar para nos entender melhor, para ver qual é o caminho que realmente pode juntar as forças para enfrentar problemas reais. Não simplesmente criar um embate com outras pessoas que têm um entendimento diferente. Primeiro, vamos verificar as nossas intenções. Se estamos unidos no desejo de resolver o racismo, resolver a desigualdade da mulher com relação ao homem e qualquer outro tipo, de conflito entre pessoas, estamos unidos, temos uma comunhão na diversidade. Esse é o ponto de partida extremamente precioso para nos acolher, nos reconhecer reciprocamente e poder conversar. Poder dizer com serenidade um para o outro: olha, eu penso dessa forma, eu penso dessa outra. Como vamos enfrentar problema comum? Porque o racismo, que por exemplo o texto da campanha da fraternidade apresenta, é um problema real em todos os países.
é um problema que toca a vida não apenas dos cristãos, mas de qualquer outra pessoa, de qualquer né, deste mundo. E a igreja precisa se aliar com todos aqueles que desejam resolver o problema do racismo, encontrando caminhos comuns, né? Esta comunhão na diversidade. Então, não tem problema nenhum, de princípio, que existam pessoas que se oferecem na sociedade para resolver problemas, né, com entendimento diferente. A igreja olha a intenção no fundo, a intenção de resolver esses problemas, de buscar aliados. Esta aliança se constrói com o diálogo, não se constrói eliminando o adversário. Você é comunista, você é feminista, você é uma ameaça para a igreja, então eu não quero conversar com você. Eu quero, né, eliminar qualquer contato com você. Isto não resolve o problema. Não resolve o problema do racismo, não resolve o problema da desigualdade. O problema real permanece e a sociedade simplesmente sofre uma divisão ainda maior. Sofre aquilo que o texto da campanha da fraternidade chama de polarização. Cada um fechado no seu próprio sistema de pensamento. Eu penso dessa forma, para mim os problemas se resolvem assim, e cada um, né, não comunica com o outro. Todo mundo deseja a mesma coisa no fundo do coração, mas não se trabalha junto para tentar resolver o problema. Então este é, né, o ponto da questão mais importante para começar a entender o que realmente a igreja deseja através de propostas como a campanha da fraternidade ecumênica, abrindo então o diálogo na comunhão, na diversidade, isto é, com pessoas que pensam e desejam resolver problemas de uma forma diferente de quanto a igreja pensa e quer. Jesus, ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús.